Mabuhay, aqui é o Flávio Gaviloski, seja novamente muito bem-vindo. Na nossa aula de hoje eu quero falar sobre um conceito técnico, ou seja, é uma medida que você deve adotar aos seus treinamentos a partir de hoje, caso você não esteja fazendo isso. E não, veja isso como uma coisa ruim, não se sinta mal caso você não esteja fazendo isso. A maioria das pessoas não percebe isso, é perfeitamente normal, embora ainda assim um erro, mesmo que não seja percebido de forma, mesmo que não seja cometido de forma proposital, um erro ainda continua sendo um erro. E o importante é que você identifique isso e possa corrigi-lo o quanto antes, e é para isso que eu estou aqui. E qual que é esse erro? É você treinar nas distâncias erradas. O que eu quero dizer com treinar em distância errada? É quando você aplica uma técnica, um movimento, seja ele de projeção, seja ele traumático, seja ele de defesa, de ataque, não importa qual seja o movimento, mas você executa ele numa distância errada. Por que essa distância é errada? Porque em uma situação real não seria essa a distância a ser cometida. Então muitas vezes as pessoas treinam alguma modalidade de combate, isso independente se é para um ambiente urbano, se é para um ambiente esportivo mesmo, e eles treinam, só que quando chega numa situação de combate real, lembra lá que eu já falei na aula passada sobre a questão de combate real, que existem combates reais tanto para a parte do esporte quanto para a parte de briga de rua, ambos são combates reais, só o que delimita ali é a sua questão da vantagem. Então, e quando você vai aplicar isso num combate real, às vezes não tende a dar certo, não funciona como você queria, porque a distância que você executa no combate real é diferente daquela que você treinou, seja por conta da distância, seja por causa do movimento, seja por causa da velocidade, seja por causa da força. Existem vários pequenos fatores aí que você vai juntando aos pouquinhos e aí se transforma numa diferença muito grande. Isso aí ficou muito presente para mim quando eles estavam reformando aqui o prédio. E aí teve uns probleminha na calçada ali, e eles chamaram um engenheiro para resolver, e aí tinha um cara lá que estava resolvendo, e ele começava a tirar as medidas, e ele ficava arredondando, né? Tipo, dava tipo, sei lá, era 1,07 m, ele arredondava tipo para 1,10 m, uma parada mais ou menos assim. Ele falava, não, vamos jogar para 1,10 m, vamos jogar para 1,10 m, não sei o que e tal. E aí a engenheira que estava acompanhando o caso ficou brava, falou, para com esse negócio de ficar arredondando, porque você fica aí de centímetro em centímetro, daqui a pouco a gente tem 1 m aí de diferença. E o que isso reflete pra gente? Que é praticamente a mesma coisa. São vários pequenos pontos que parece ser insignificante, mas quando você leva para um contexto mais prático, esses pequenos pontos que de forma individual pareciam ser insignificantes, quando você junta tudo se transforma em um grande erro. E um desses pequenos pontos que fazem muita diferença é essa questão da distância de treinamento. Então, por exemplo, uma questão de um movimento clássico, isso é muito comum acontecer, principalmente para alunos iniciantes. O velho jab direto e esquiva, ou bloqueio, ou deflexão do movimento. Então tá lá um dos alunos, tá lá na posição para fazer um jab ou para fazer um direto, ele vai aplicar jab direto e o outro vai fazer lá a defesa para um lado ou esquiva para o outro, enfim, não importa a defesa que vai ser aplicada naquele momento. Mas o que acaba acontecendo? Quem está traumatizando vai socar, certo? Só que ele soca mais ou menos aqui, tipo, ele vai socar, ele soca mais ou menos nessa distância. É aqui onde para o soco, certo? E o aluno faz aquela deflexão meio que levando ali a mão, mas não coloca tanta pressão assim. E o que acontece? Ambos acabam treinando de forma errada. E é onde eu chego para eles e falo, cara, faz o seguinte, ó, da posição que você tá aí, eu falo pro aluno 2, por exemplo, ó, não faz nada, fica só aí parado. Eu chego pro aluno 1 e falo assim, ó, soca ele agora. Ele vai e soca, bum! E para lá a mão, tipo, mais ou menos nessa distância aqui. E eu falo, ó, tá vendo? Nem se você quisesse acertar ele, você não ia conseguir, porque você está longe. E aí eu falo, nem se você quisesse defender de fato, você ia conseguir. Por quê? Porque você não está defendendo o movimento correto. Ambos estão treinando de forma errada. Por quê? Qual que é a distância que ele tem que treinar? Se fosse lá traumatizar, não é essa distância, é essa distância. Porque seria a distância onde o soco viria e iria atravessar ele mesmo, certo? Então essa é a distância
correta. Fala, pô, mas eu vou ter que chegar mais perto, fica mais difícil. Sim, é difícil. Quem te falou que era necessariamente fácil? Não, é impossível, óbvio, mas não quer dizer que signifique ser fácil, certo? Então, assim, se você treina, por exemplo, nesse caso específico, socar errado, socar na distância errada, quando você for socar na prática, você precisar socar alguém, você vai achar que está na distância correta, vai socar e vai socar o quê? O ar, e não vai acertar o seu agressor. E se você estiver treinando a questão da defesa, você vai estar acostumado, condicionado a treinar e defender na distância errada. Logo, quando o seu agressor te atacar, ele vai estar te atacando numa outra distância, numa distância possivelmente mais próxima, e aí você não vai ter o tempo de resposta suficiente porque você condicionou uma resposta errada. Seja pela distância ou seja até mesmo pela potência. Às vezes o cara joga aquela, uma coisa bem comum, né? Então eu fiz aqui um movimento em linha, jab direto, mas uma coisa que acontece também é o cara ele vai socar. E como ele já sabe que, né, o aluno do outro lado vai defender, então ele mesmo já vai jogando o soco para o lado. Né, o famoso soco em X, né? Que o cara não soca em linha, não serve para mirar no rosto. Ele joga ali, mas ele já sabe que o cara vai defender, então ele já começa a jogar para o lado o soco dele. E aí, novamente, ele está treinando de forma errada, porque na hora que ele precisa socar, em vez de ele socar aqui reto, ele vai socar para onde? Para o lado, ou para o outro lado. E aí ele já começa a treinar duas vezes errado. Uma pela distância estar errada e outra pelo movimento estar errado. E lembra que eu falei? São pequenas coisinhas que quando você junta tudo se transforma num erro gigante. E aí o cara que está defendendo também vai treinar errado porque ele vai estar acostumado a treinar onde? O movimento saindo para a lateral, só que na prática o movimento vai vir em linha. E aí por isso que aí chega numa situação, porra, a técnica não funciona, não consegui executar. Não é que a técnica não funciona, mas muitas das vezes a culpa, de certa forma, foi da questão do treinamento estar errado. E aí eu gosto de dividir a culpa em partes do aluno, certo? Por ele estar treinando errado. E também culpa do mentor, do professor, do instrutor, do mestre, por não ter corrigido o aluno, certo? Essa coisa de ficar deixando o aluno executar errado, né? Eu sou totalmente contra isso, né? Às vezes tem muito professor que fica bravo, né? Tipo, deixa o cara fazer desse jeito. Mas, cara, eu acho que se você tem esse tipo de atitude, você não pode ser professor, tá? Não tem nada de errado com isso, em você não ser, como posso dizer, não ter... O pessoal chama de dom, né? Vocação para ser professor. Procure outra coisa, mas assim, cara, não deixe o aluno fazer de qualquer jeito. Não deixe ele, não, deixa ele fazer desse jeito. Não, pô, se você ensina a questão de defesa pessoal, por exemplo, você está lidando com a vida do seu aluno. E se ele faz errado e ele precisar daquela técnica, ele pode acabar morrendo, certo? Então você não está lidando apenas com uma técnicazinha ali, com uma mensalidade, ou com um número, ou com só mais uma pessoa, só com uma atividade. Não, cara. Se você passa um treinamento desse, que principalmente, tá? Não estou excluindo as outras áreas, mas que principalmente é nessa questão de defesa pessoal, onde ele vai estar reagindo a uma situação de vida ou morte, e ele treina errado, e dá errado, não porque necessariamente a técnica é ruim, porque a técnica não funciona, é porque ele não treinou direito. E é o seu trabalho garantir que ele treine direito. Então, se você não consegue ter essa firmeza, pô, não sei como explicar, mas assim, se você ficar em cima do cara, se você ficar em cima para você enche o saco, você não aguenta mais, cara, procura fazer outra coisa. Não tem problema, tá? Mas assim, lembre-se que você está lidando com a vida dos seus alunos. É sua responsabilidade. Você gostando ou não, seus alunos gostando ou não, é sua responsabilidade. Então, você tem que garantir que eles estão fazendo certo. Às vezes os alunos às vezes se sentem mal, né? Às vezes ele faz uma técnica errada, de novo, e às vezes eles ficam até meio acolhidos de querer me perguntar que eles acham que eles estão incomodando e acham que eles estão me incomodando. Eu falo, cara, não, eu sou a droga da porra do seu professor. O meu trabalho é te ensinar, o seu trabalho é aprender. Se você não está aprendendo, eu não estou fazendo o meu trabalho direito. Então a gente vai ficar plantado aqui até você entender essa parada. Teve uma vez, rapidinho, só pra gente fechar esse quadro, tinha um aluno que eu tava ensinando uma técnica, tá? Uma técnica. Normalmente a gente coloca ali sei lá, 2 ou 3 matérias por aula, dependendo da aula, certo? E cada matéria tem ali algumas técnicas envolvidas. Cara, e nesse cenário, nesse contexto, eu fiquei com uma técnica. Só um movimento. Digamos que fosse, sei lá, por exemplo, jab. Não era o jab, mas digamos que fosse o jab. É uma técnica. Eu fiquei 2
aulas inteiras martelando na cabeça. Falou, cara, você não vai parar com essa parada enquanto você... A gente não vai avançar enquanto você não fazer essa parada direito. E ele, cara, ele era esforçado, ele só não estava conseguindo, ele não tava conseguindo encaixar ali. E a gente foi, cara, se você não tá conseguindo entender, então eu vou mudar a abordagem, expliquei de outras formas diferentes. Mas assim, a gente ficou, acabou a aula, a gente ficou mais um pouco ainda. Eu falei, cara, não, beleza, respira, vai pra casa, dá uma dispersada, né, pensa em outra coisa aí, volta na próxima aula, a gente vai martelar essa parada de novo até sair. E a gente ficou a aula inteira de novo, saiu. Né? Quem disse que não ia sair? Eu falei, cara, você não arrasta o pé daqui enquanto essa parada não sair. Né? O seu trabalho é aprender, o meu é ensinar. E a gente ficou e no fim deu certo mesmo. Consegui fazer ele aplicar a técnica. Espero que ele não tenha esquecido mais a técnica. Então assim, é muito importante você treinar esses conceitos certos. Porque como eu disse, pequenos conceitos se transformam num erro muito grande. Isso pode acabar custando a sua vida. E eu dei o exemplo aqui do jab, do direto, mas o mesmo vale para chutes, vale para faca, bastão, projeção, imobilização, combate com faca, combate com bastão, decaf, decal, combate com bastões, segurança de terceiros, combate militar, enfim, tudo. Existe a distância e a técnica correta para tudo. Então assim, antes de você culpar a metodologia, independente de qual ela seja, se é esportiva, se é para autodefesa, e antes de você criticar a técnica, antes de você talvez criticar o professor, pense, será que eu estou fazendo da forma correta? Se você não tem certeza que você está fazendo da forma correta, pergunte ao seu professor, pergunte ao seu mentor. Fala, pô, eu estou fazendo correto? É exatamente assim que deveria ser feito? E aí, se ele for um professor minimamente decente, ele vai dizer, cara, não tá certo, vamos corrigir essa parada aí. Porra, não me atentei a isso, desculpa, vamos corrigir essa parada aí. Ó, essa é a distância, esse é o movimento, tem que girar mais, tem que girar menos, enfim, tem que entrar, sair mais e assim por diante. Perfeito? Então, treine na distância e da forma correta. Um forte abraço e até amanhã. Mabuhay!